Na aula de hoje, patchwork com fast patch. Super fácil, ninguém precisa saber costurar, não tem nada complicado. Fica aqui para você ver. Bom, então vamos começar aqui o nosso suplá, que a gente vai fazer de patchwork. Patchwork sem costura, patchwork com fast patch. Olha só o que eu fiz. Eu peguei aqui várias sobrinhas que eu tinha e cortei de um tamanho igual todas as sobrinhas, né? Peguei 4 cores, mas você pode pegar muitas cores. Eu vou fazer o meu patchwork aqui seguindo uma ordem de cores, mas você pode fazer aleatoriamente. Sempre vai ficar bonito, gente. Sempre que você misturar tecido, você vai conseguir um resultado bonito, surpreendente, que vai agradar você e a todo mundo. É muito legal. E aí você também se livra aí dessas sobras que você tem, tá? Apesar de que vale até a pena você escolher aí uma paleta de cores, cortar folhas de tecido e montar. Também vai ficar muito legal, vai super valer a pena. Então, eu tenho aqui um suplá de MDF, desses que você compra pronto facilmente, na internet ou em qualquer loja de artesanato. Esse meu aqui tem 30 centímetros, normalmente você vai encontrar de 30 e 35 centímetros. O de 30, ele vai ficar mais econômico, é mais fácil de fazer e eu acho mais legal, eu acho mais usável. Para mim, o 35 é grande demais, mas aí fica aí a sua escolha. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um tecidinho desse que eu cortei e vou começar. Olha, tanto faz você começar no canto quanto começar no meio, não importa, porque depois você vai ter que fazer as laterais, as partes que ficarem faltando de qualquer jeito, tá bom? Então, ó, vamos começar aqui. Eu vou colar aqui esse primeiro tecidinho com ferro de passar. Sempre lembrando que eu preciso deixar aqui uma bordinha para a gente virar depois e fazer acabamento. Deixei aqui mais ou menos uns 5 milímetros, tá? Então, sempre se deixa essa pontinha aqui para a gente poder fazer o acabamento depois. Aí eu vou passar o ferro aqui em posição algodão em toda a superfície. Depois, para fazer a finalização, a gente usa a manta, tá? Mas agora é tranquilo você ir fazendo a colagem. Aí, vou pegar um próximo tecido e vou colocar aqui embaixo, com uma sobreposiçãozinha muito pequena. É assim, é coisa de 1 milímetro mesmo, ou nem isso, muito pequenininha, só porque algumas vezes, quando você coloca o calor, mais a umidade do MDF, o tecido pode encolher um pouquinho. E aí, para não ficar uma frestinha entre um tecido e outro, você toma esse cuidadinho de fazer uma pequena sobreposição. Aí, colando toda a extensão do tecido, troca de cor. A próxima cor, e você vai fazer a mesma coisa. Uma sobreposiçãozinha, colando toda a extensão do tecido, tá? Por mais que a gente tome cuidado aqui e tente fazer quadradinhos do mesmo tamanho, sempre vai ficar uma diferençazinha aqui no corte. Não se preocupa com isso e você vai depois sobrepondo, na medida da necessidade, um tecido no outro, tá? Então, agora a minha quarta cor. E outra coisa, cortei aqui quadradinhos, tá? Mas você pode cortar aí da forma que você quiser. Até tecidos em formatos bem irregulares, sempre vai ficar legal, sempre vai ficar muito bonitinho. Um pouquinho de sobreposição e colei. Assim eu vou fazer até o final. Terminei a minha padronagem de 4, volto no primeiro. Novamente o cinza e faço aqui a colagenzinha dele. Olha. Aí, o que aconteceu aqui na colagem desse último? Faltou um pedacinho para completar aqui. Aqui tem o suficiente de sobra para a gente fazer a dobra, tá? Então, eu vou precisar colocar um outro tecidinho aqui para cobrir esse pedacinho, mas precisa cobrir tudo, tá? Para não faltar nada. Então, a cor seguinte aqui, né, seria o cinza.
volto no cinza. Se eu tiver um pedacinho menor, posso colocar um pedacinho menor. Mas eu vou colocar aqui um pedacinho maior com uma sobreposiçãozinha. Vou colar, bem coladinho, tá? Depois a gente tira esse excesso. Terminou essa fileira, a gente vai começar uma nova. Quando começa a nova, você decide a posição que você quer começar. Eu vou fazer o seguinte, eu só vou deslocar um pouquinho em relação ao primeiro e vou começar novamente uma nova fileira seguindo a mesma ordem dos tecidos. Então, vou lá, ó, um pouquinho de sobreposição, colei e vou agora para o cinza, que é a próxima cor. Um pouquinho de sobreposição, mais ou menos 1 milímetro aqui. Aqui deu um pouquinho mais porque esse tecido estava com uma diferençazinha no tamanho. Sem problema. Pode fazer o acerto aí e fazer a sobreposição que for necessária, que precisar ser feita, tá? O importante é que a gente não deixe fresta aberta. Então, terminou o cinza, depois do cinza vem o laranja. Vamos fazer essa sequência aqui. Vou colocar um laranja com um pouquinho de sobreposição em todos os lados e vou fazer a colagem do laranja. Então, esse é o nosso, pode chamar de patchwork falso, pode chamar de patchwork sem costura, mas não deixa de ser um patchwork, porque é um trabalho feito de patches, de pedaços de tecido, então é um patchwork, tá? Aí agora eu vou colocar o próximo tecido. E agora vem novamente o cinza. Coloco o cinza aqui. Olha, vou continuar fazendo a mesma coisa aqui para o lado direito e para o lado esquerdo. Vou colando os pedaços de tecido. E agora eu já tenho ele aqui quase completo para terminar junto com vocês. Vamos então fazer essas partezinhas que ficaram aqui de fora. Aqui, então, vem um laranja para a gente finalizar. Vou colar. Então, o tecido Fast Patch cola super bem no MDF, tá? Porque o MDF também é uma fibra, né? É muito parecido com o tecido. Então, a gente não tem problema, não. Ele cola muito bem. E depois a gente pode fazer o acabamento com a manta para garantir que vai ficar tudo muito direitinho, muito certinho. Olha, aqui eu tenho um pedacinho que ficou faltando. Se eu não quiser pegar o tecido, o que eu faço? Venho aqui, ó, tem sobra aqui, tá sobrando. Tiro um pedaço e vou aqui fazer aqui. Aí vou fazer a colagem aqui do cinza, que é o pedaço que tá faltando aqui. Em cima do chevron, a gente tem o xadrez. Então, mais um pedacinho de xadrez. E a gente tem aqui o nosso suplá todo coberto. Olha, toda a extensão dele foi coberta. Vou virar o avesso para vocês verem. Tá? E a gente tem as sobras aqui. Eu prefiro fazer o seguinte, eu prefiro ir cortando as sobras com uma distância de mais ou menos 1 centímetro, depois vai dar um outro corte, mas eu prefiro cortar assim agora, para não correr o risco de não ficar uniforme o verso. Então, eu vou cortar essas sobras aqui, mais ou menos 1 centímetro de distância, e depois tem um truque de apoiar a tesourinha e cortar tudo por igual, e vai ficar muito bem acabadinho, tá? Tem alguns até que estão menores, não tem problema, vamos cortar só para facilitar a gente dobrar com o ferro, que é o que a gente vai fazer em seguida, tá?
cortando toda a sobra. Mais ou menos 1 centímetro. Não muito para não ficar sobrando demais e nem pouco para não faltar aqui depois no acabamento final. Então tá, cortei a volta toda. Olha, o que a gente vai fazer é levar o tecido para trás com o ferro e dar uma coladinha na borda com o ferro, levando para trás e deixando o ferro um pouquinho, levando para trás e deixando o ferro um pouquinho. Assim sucessivamente você vai fazer toda a borda, tá? Lembrando aqui que o meu ferro está em posição ao algodão. Se você tiver um ferro daqueles que usa vapor, eles costumam ser mais fraquinhos. Aí talvez seja legal você usar posição linho. Para mim aqui tá muito bacana com esse ferro a posição algodão. Levo para trás e dou uma viradinha. Assim sucessivamente a gente vai fazer toda a borda. Bom, a volta tá toda dobradinha, coladinha com o ferro e olha como ficou o avesso, tá vendo? Ficou essa sobra aqui. Aí é legal porque essa sobra aqui você vai cortar com a tesoura nessa posição. Encosta bem a tesoura aqui e vai cortando porque a sobra vai ser igual à altura, à largura ou à espessura da tesoura, tá? Então é a tesoura apoiadinha, você vai cortando e vai ficar uma sobrinha igual a essa aqui, que a gente vai usar depois para fazer o acabamento final. Então, vamos lá. Cortando com a tesoura e deixando só o tamanhinho da tesoura mesmo. Deve dar aqui uns 2 ou 3 milímetros, é bem pouquinho que fica, mas você vai ver que o acabamento vai ficar bem bacana assim. Apoiando a tesoura e cortando. Fica uniforme, porque você está sempre com a tesoura apoiada. Ele fica bem uniforme. E você vai fazendo o corte assim em toda a borda. Olha, tudo cortado e a sobrinha por igual. Então, agora a gente vai fazer a fixação. Olha, tá meio complicado fazer aqui no alto. Eu vou então pegar a mini tábua, vou colocar aqui embaixo para eu ter um apoio. Ótimo, ficou ótimo. Ficou bem mais fácil. E aí a gente vai fazendo, dobrando para dentro. Lá do outro lado a gente estava empurrando para fora, agora a gente vai empurrar para dentro. E assim a gente vai fazer toda a borda. É muito rápido, tá, gente? Bem rápido, bem tranquilo de fazer. Com o ferro nessa posição, basta assim alguns segundos, nessa posição algodão, eu digo, alguns segundos para ficar totalmente colado. Prontinho, olha, o acabamento fica bem legal na volta toda. E aqui na frente, para você ter certeza de que tá tudo coladinho e que ficou legal, aqui para mim eu já tenho a impressão de que ficou bem legal. Você pode usar a manta térmica, ou se você não tiver a manta térmica, você põe um papelzinho aqui, aquele que vem atrás do tecido, o siliconado, e passa o ferro novamente. Olha, eu vou passar com o papel mesmo, porque já está muito bem colado, eu acho que eu nem preciso da manta aqui. A manta é legal quando você está trabalhando num MDF que não é muito retinho, né? Aí ela ajuda bastante. E esse papel aqui é única e exclusivamente para evitar o brilho, sabe? Que se eu colocar aqui, acaba subindo um brilho, como sobe em qualquer roupa quando você põe o ferro direto. Então, é só para não ficar aquele brilho, eu vou, então, usar o papel aqui para terminar a colagem. E esse é o resultado. Ficou muito legal. Eu fiz também aqui o porta-copos para acompanhar. E esse é o resultado, o nosso suplau. Gostou da brincadeira? Pois é, pega aí todas as suas sobras de tecido, trabalha sobre MDF, trabalha sobre tecido mesmo, faça suas artes e compartilha com a gente. Deixa um like aqui e conta pra gente o que você quer ver no próximo vídeo.